Bem, pessoal, agora nós vamos falar da medida, na minha humilde opinião, mais importante, né, dentro de Seis Sigma, tá bom? Que é o desvio padrão. Tá? Você vai ver aqui como se extrair o desvio padrão no Minitab, o que é muito simples, né, pessoal? Mas eu queria dizer para você o seguinte, que o cálculo do desvio padrão não é uma coisa simples de fazer, tá bom? Então, se você for fazer isso manualmente, por exemplo, vai envolver aí, se, por exemplo, fosse essa base de dados que nós estamos trabalhando aqui, você ia envolver aí pelo menos umas 8 etapas, isso no Excel. Se você fosse fazer manualmente, então, ia demorar bastante para você calcular o desvio padrão desta base de dados. No entanto, o Minitab, pessoal, calcula aqui em segundos, você vai ver isso, né? Então essa é a ideia. A ideia é mostrar para você a praticidade e a confiança que nós temos, né, no Minitab, tá bom? Desde que você faça a coisa do jeito certo, né, pessoal? Mas também tem a questão da própria análise do desvio padrão, entender por que está ali, como se entende, né, toda esse cálculo de variabilidade que está introduzido no processo, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal, sem mais delongas. Esta base de dados, né? Eu tenho esta base de dados aqui, né, pessoal? Tá? Espera em filas, tá? Nós vamos calcular qual é a variabilidade dessa espera em filas aqui em minutos, tá, pessoal? Então a gente vai ver qual que é a variabilidade aqui nessa base de dados. E aqui eu vou mostrar novamente, né, pessoal? Aqui como você calcula o sumário aqui. Então stat, estatística básica, ok? Sumário gráfico, né? Tá bom? Então você entra ali, você já tem muito rapidamente o sumário gráfico, tá? Então vamos lá. Stat, estatística básica, sumário gráfico. Aqui, qual é a variável, pessoal, que eu vou analisar? Espera em filas, tá? Então eu já posso dar um OK aqui. Eu vou dar OK, mas vai gerar o mesmo gráfico, tá bom? Só para você entender. Muito bem. Já temos aqui, né, pessoal, o gráfico do sumário gráfico, ok? Vamos entender o que aconteceu aqui para a gente analisar o desvio padrão. Né? Então, lembrando, né, pessoal, até reforçando mais uma vez, o desvio padrão é uma medida bastante complexa de calcular. Não é a medida mais complexa no Minitab, não, nem chega perto. Tem outros índices aí que envolvem muita matemática, muita computação, que o Minitab processa isso muito rápido, muitas equações ali, muitos números a serem, né, seria que eles pesquisam muitos dados para tirar aquele índice, né? Tá bom? Então envolve muito cálculo, tá? Desvio padrão também, ele até é relativamente simples o cálculo dele, mas ele, se você for calcular na mão, já dá bastante trabalho, tá bom, pessoal? No meu curso eu mostro essas fases todas, né, pessoal, de cálculo no Excel. Aí a pessoa já tem uma noção muito bem definida do quão complexo é, né, o cálculo do desvio padrão, tá bom? Mas aqui não, pessoal, aqui é bastante simples, né? Então temos aqui, né, pessoal, a curva gaussiana que foi gerada por esses dados. Espera em filas, tem ali a base de dados, tudo certinho, tá? Aqui os dados são normais, né, pessoal, porque a gente está vendo aqui, ó, né, que o p-value está acima de 0,05, né? Então já temos aqui, né, os dados normais, tá? Muito bem. Mas a gente está analisando aqui, pessoal, isso aqui, né? O desvio padrão, 94,99, o que, pessoal? Minutos, né? Então, tem uma variabilidade aí no sistema de 94,99 minutos, tá? Essa é a variação que existe nesta base de dados, né? Tá bom? E uma média, pessoal, de 182,89 minutos, né, nesses dados. A média é importante? Sim, a média é importante. Assim como a mediana, né, pessoal? Elas são duas medidas ali de referência mesmo, que eu tenho que estar sempre de olho nelas, né? E tem a variabilidade do meu processo, que também está mostrando que tem uma alta variabilidade ali, né, pessoal? Ou seja, esta espera aqui está uma espera relativamente grande, né? E ainda tem variabilidade, ainda tem problemas ali nesse atendimento aí nessa fila. Ou seja, não está bom, né, pessoal? Quem é que quer ficar numa fila, né, por 182 minutos? 3 horas aí por aí. Poderia ser fila de caminhão, poderia ser fila, bom, N tipo de filas, né, pessoal? E
A variabilidade também está muito alta, né, pessoal? Ali, ó, desvio padrão 94,99, tá? Então veja, né, pessoal, que com a informação do desvio padrão, você também já tira bastante conclusões, né? E olha, o Minitab fez tudo isso muito rapidamente. Bom, você viu ali, né, pessoal? Depois que eu tenho a minha base de dados limpa, livre de outliers, tal, é só vir ali, né, pessoal, em stat, estatística básica, sumário, e você coleta ali a variável que você quer extrair desvio padrão e dá OK. E pronto, né, pessoal? Você já tem aí disponível não só o desvio padrão, mas uma série de informações relativas àquela base de dados, aquele processo, aqueles dados que você está analisando, tá bom? Inclusive o desvio padrão, que tem uma sequência muito grande ali para se chegar no desvio padrão, mesmo em Excel, tá bom? Então, aqui gosto de mostrar o desvio padrão com uma certa precisão, porque, no meu entender, é a medida mais importante com relação à apresentação de variabilidade dos processos, tá bom?